Olá, eu sou a Cláudia Carleto e você, a partir de agora, fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. A gente começa com um resumo das atividades parlamentares dessa semana. Vem comigo. Os deputados estaduais aprovaram ao longo desta semana 27 projetos de lei de autoria parlamentar que podem ser consultados no portal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Também passaram pelo plenário da Assembleia Legislativa 8 matérias de autoria do Executivo, com destaque para as que prevêem aumento salarial para os policiais militares e civis, servidores da saúde e também servidores da Fazenda. Os deputados concluíram a semana com a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas de investimentos do governo do estado para o ano de 2015. A repórter Silvia Garcia acompanhou a última reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que aprovou o relatório da LDO antes da votação final aqui no plenário. Essa é a nossa obrigação. Quinta-feira, 11 horas da manhã, e a reunião da Comissão de Orçamento tinha pressa. Pudesse ser mais aproveitado. Ao contrário das reuniões anteriores, nem leitura da ata do dia anterior, nem leitura do restante do relatório da oposição. Aprovada a ata da reunião anterior. Com 5 votos a favor e 2 contra, o parecer da deputada Maria Lúcia Amari ao projeto de lei que trata das diretrizes do orçamento de 2015 foi aprovado. A reunião para a votação do relatório foi rápida. A maioria votou a favor, mas nem por isso deixou de ter colocações contundentes da oposição. Ficam lacunas que precisam ser observadas, lacunas importantes em setores importantes, como, por exemplo, as universidades, o IANSP, um investimento maior para os pequenos municípios, uma descentralização do orçamento do ponto de vista concreto mesmo, de poder destinar um pouquinho mais de ICMS para aqueles municípios que têm uma arrecadação muito pequena. Eu acho que isso poderia dar um equilíbrio maior no estado e poderia favorecer muito, sobretudo, as populações que moram nessas pequenas cidades. Ainda nesta reunião veio a informação dos 260 milhões de reais liberados pelo governo para o IANPS, Auxílio Médico dos Servidores Públicos de São Paulo. Eu sugeri aqui que isso não seja só uma medida pontual, mas que seja uma política de Estado. Nós precisamos recuperar a capacidade do governo de poder fazer os investimentos que são obrigatórios e justos no IANSP para poder atender um número cada vez maior de servidores que se aposentam também, não só os que estão na ativa, mas que estão na inativa e que precisam de ter um atendimento de qualidade. Em pouco mais de uma hora de comissão e o veredito foi dado, relatório aprovado e avanço nas emendas da oposição. O relatório foi aprovado, o trabalho da deputada Maria Lúcia Amari foi bem feito, o debate aqui foi bastante longo e também o debate ensejou algumas questões que estavam presentes no texto do relatório do Partido dos Trabalhadores. Então, o que a gente pensa é que, aos poucos, nós vamos avançando naquilo que é cada vez mais ouvir a população. E não ficou só por aí, não. Os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que garante aumento aos policiais de São Paulo. Os policiais militares terão correção de 8% nos vencimentos. Para os policiais civis, técnicos científicos, agentes de escolta, vigilância e segurança penitenciária, o índice é de 6%. A medida passa a valer em 1º de agosto. Os delegados de polícia, que já foram beneficiados por lei complementar, terão seus ganhos revistos em janeiro de 2015. Num dos jogos mais emocionantes da Copa, a Argentina de Messi ganhou da Suíça essa semana na Arena Corinthians. Mas festa mesmo fizeram os torcedores antes do jogo. Foi no Expresso da Copa, que sai da Estação da Luz e chega ao estádio do Corinthians em menos de 20 minutos. A repórter Viviane Cesarino pegou carona no trem e viu tudo de perto. Parecia que eles já sabiam da vitória contra a Suíça. Argentina, ganamos! Importa ganhar. 1-0 goleada. Da escada rolante já se ouvia o grito do torcedor argentino. E quando os hermanos se encontraram na Estação da Luz, aí o coro virou grito de guerra.
cara pintada para o jogo contra a Suíça. E o meio de transporte para a Arena Corinthians foi o Expresso da Copa, o trem da CPTM que leva os torcedores para o Itaquerão sem paradas a R$ 3,00 e em menos de 20 minutos. A partida provocou uma verdadeira invasão azul e branca em São Paulo. Até 140 mil argentinos eram esperados. 4-0. Messi, Di María. 3-1, 2 goles de Messi. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos carajo. Vamos Argentina. Suíços vimos pouco, mas a torcida do país contou com a ajuda de muitos brasileiros. A dona Vânia era uma das mais animadas, toda trabalhada no Brasil. Hoje eu tô, seja para quem for, eu vou torcer do meu lado do gol. Se tiver pra gente... Quero ver gol, é isso? Eu quero ver gol. Da onde que sair, tá bem saído. E nós também embarcamos no Expresso da Copa. A opinião do torcedor, independente da rivalidade, foi unânime. Vamos torcer para os argentinos, sim, os irmãos aqui. Vamos torcer para os irmãos? Sim. Mas vocês não mudaram de ideia, não? Agora sim, na final. Ah, Brasil e Argentina na... Tá todo mundo fazendo essa conta, né? Por que pegar os argentinos na final? Mas emocionante. Olha, haja coração, hein? E no final, quem vai fazer a festa? Se depender das previsões do tarô, nossos hermanos vão chorar, e muito. A carta aí que ela ia tirar para a Argentina e se a Argentina chegava lá na final. Nem perguntei se era do Brasil, hein? Que carta que saiu, Fabiana, pelo amor de Deus? Saiu aqui a carta, ó, da destruição. Oi. Essa carta é a carta da torre, ou seja, tudo aquilo que foi construído em bases frágeis virá ao chão. Coitado do Messi. Não chegarão. Coitado do Messi. Não Fica chegarão. em cima das costas de um só, que nem o Cristiano Ronaldo. Não Portugal não rola, né? adianta. Daí tem que voltar para Portugal, voltar para Argentina. Nossos hermanos não vão se dar bem, segundo o tarô. Exatamente. Eles caem agora, já nas quartas? Eles já caem agora nas... Muito que provavelmente, porque essa carta, ela é uma carta bem decisiva, na verdade. Ela não dá margem a você interpretar, talvez, quem sabe, há chances. Não, ela é uma carta de um não, ponto final. O outro tarô, esse tarô é qual? Que você... Esse daqui é o tarô dos orixás. Dos orixás. Né? O outro? O outro é o mitológico. Todos eles vão seguir a base do tarô de Marsella, que são a contagem, né, do 1 ao 22, ou do 0 ao 21. E esse roxo? Esse daqui é o baralho cigano. Baralho cigano. Isso, é o baralho cigano, não Mas é se você tirar a carta daí ou de lá, na teoria vai sair a mesma coisa. Esse eu uso mais para complementar algumas informações, mas o tarô em si, ele já Então você nem precisa complementar essa da Argentina. Não, essa já foi bem... É mesmo? Destruidora essa interpretação. Exato. Mas, Acha Luz, você tá com um saquinho aí, super fofo, eu vou chegar perto de você também. Esse saquinho tem umas pedrinhas, né? Posso pegar? Sim, são as runas. São as... Ó, tô fazendo um barulhinho aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo tirar algumas aqui. Cada símbolo é um signo e cada signo é a mensagem que te traz. Olha, elas são todas pirografadas, olha. Olha, o I, o F, o M cruzadinho, isso. O R da celebração, deixa eu ver. Esse daqui é o M de... E cada um tem um significado, Cada um tem uma simbologia. Tem uma simbologia. Isso daqui vem da onde? As runas vêm da onde? Da civilização dos vikings. Os vikings? São aqueles homens grandão, com aquele chapelão grande, com aquela barba russa, vermelha, da Atlanta, onde a cidade ficou imersa d'água. Os vikings, eles marcavam a sorte, a interpretação, as vitórias, as guerras, através das árvores. Então, como aqui os cristais são mais modernos, mas eles são feitos em cima de cacos de árvores, esses símbolos são a simbologia, cada símbolo é Essas são pedras, são pedrinhas, você fala cristais, mas são pedrinhas... Não, são cristais. Cristais? Essas são cristais. Ametista? Não, essa não é ametista. Não é ametista. Essa é o quê? Essa é ai, meu Deus, aquela preta. A malaquita. Tá, deixa eu só baixar aqui, sua pasta que tá tampando o microfone. Que tava tampando o microfone, senão a gente não te ouve. Especialmente não precisa ser essa pedra. Pode ser o quartzo rosa, pode ser a citrina,
Pode ser tudo quanto é tipo de cristal, contanto que você consiga pirografar e pôr a letra simbolizando que a pedra traz a resposta. Então vamos lá, Chaluz. Você, nas borras de café, você tinha tirado aí que o Brasil tá com tudo e não tá prosa, tá com uma boa energia, tem Alemanha e Holanda aí para enfrentar, mas aqui é decisivo que você tinha me falado. Então eu vou fazer as honras da seleção brasileira, espero que a minha mão seja boa. Para tirar aqui, é só tirar uma pedrinha. Tem que ser com a direita, com a esquerda? Com a direita. Com a direita. E eu vou mentalizar aqui o Brasil na final, claro, O que as duas me respondem sobre a final. Vou mentalizar Brasil na final. E será que dá pra gente saber com quem aqui? Que veio aqui nessa... Não, aí não Aí eu já tô perguntando demais. Né? Só vamos traz lá, sim ou não. Sim ou não, Runa? Vamos lá. Brasil na final? Tirei, gente. Vamos ver o que vai dar. Você tirou o H, ó, o H-Las. Aqui, ó. Página 24. Tá. Vamos ver. Olha, aí. aqui tem tudo. Tem batida de carro, olha, tem constrangimento, necessidade e dor e tem coisas maravilhosas. Cadê a pedrinha? Tá na sua mão aqui? Tá Deixa eu mostrar aqui na... Eu sei de cor e salteado. Olha aqui, câmera. é o H. O H-Las. Olha aqui, ó. O H. Olha a pedra. H e H. Olha, forças naturais. Os atributos desta pedra são mudanças e liberdade. Positivo. Opa, positivo. Já espere a abertura, pois esta é a pedra do grande despertar. Yes. Conscientize-se que o que atua não são forças externas. Só a própria natureza está criando o que está acontecendo. E você agora, Brasil, não está sem poder. Olha que coisa linda. Ai, garota. A força interna que o Brasil cultivou até agora está sendo seu apoio e seu guia no momento em que todas as coisas estão sendo desafiadas. Para o Brasil é um desafio, porque já está na final. O sucesso exige um constante aprimoramento. Bola para frente, Brasil. A deputada Célia Leão, do PSDB, vai ser a relatora da CPI de compra e venda de ingressos no estado de São Paulo. Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga problemas relacionados à compra e venda de ingressos para eventos musicais, esportivos e de lazer em geral, realizados no estado de São Paulo, se reuniram no plenário Dom Pedro I para definir o responsável pela relatoria da CPI. A função será exercida pela deputada Célia Leão, do PSDB. Uma tarefa importante, mais uma missão dentro do nosso trabalho no Legislativo. Uma CPI ela é criada com um tema específico, nesse caso é a investigação da venda de ingressos, tanto por parte de empresas que manuseiam, como por parte de cambistas, que lamentavelmente isso acontece diariamente em eventos, em esportes, ou seja, no que for, em shows. E coube a CPI, a partir da movimentação da própria sociedade, fazer essa investigação para poder dar respaldo e resposta a essa sociedade, para que esses crimes não aconteçam. Já temos dados suficientes, né, para poder fazer seguramente um bom relatório. No segundo semestre da CPI, mais oitivas, né, deputado? Nós estamos aí numa fase praticamente que temos muita coisa, nós vamos ter que ouvir mais gente, mas o que já tem é suficiente para fazer um bom relatório. O Por Dentro da Política dessa semana recebeu o deputado Marcos Martins, do PT. O debate foi em relação à proibição do uso do mercúrio no estado de São Paulo. Eu vou falar sobre a lei que baniu ou de alguma maneira quer restringir o uso do mercúrio no estado de São Paulo. Vamos falar dessa lei. Aliás, a iniciativa não é nova, ela começou com um projeto lá em 2011, deputado. Vamos falar um pouco do histórico desta proposta. Então, justamente pela luta do amianto, que é uma outra que eu tenho, uma lei aprovada e que se remontam a 17 anos consecutivos de idas e vindas, de batalhas. Aí eu fui procurado pela Associação das Vítimas do Mercúrio, os mercuriados, os contaminados pelo mercúrio. Ver se dava para fazer alguma coisa para ajudar. Eu falei, olha, o que estiver no meu alcance, nós vamos encaminhar e vamos trabalhar junto. Aí eles fizeram essa solicitação, que começasse pelo menos com um projeto num setor que é sensível, que é o setor hospitalar, que contaminando os profissionais da saúde, contamina também os pacientes,
apresentasse um projeto proibindo o uso do mercúrio em aparelhos hospitalares. Sim. Foi exatamente isso que nós fizemos. Ou seja, o debate prosseguiu 2011, 2012, 2013, só se tornou lei agora em 2014, a lei número 15.313 de 2014, a partir da derrubada de um veto, deputado. Depois de derrubar o veto do governador, que é médico, e depois de 140 países ter aprovado em Assembleia das Nações Unidas e depois na convenção que o Brasil é signatário em Minamata, no Japão, o Brasil é signatário, assinou essa convenção e o governador veta um projeto desse, depois de aprovado. Sim. Aí nós conseguimos derrubar o veto. Falando em Minamata, acho que é interessante fazer essa ressalva. Começar a história, que não é de hoje, é de 1956. Minamata é uma cidade do Japão, não é, deputado? Exatamente. E ali nós tivemos uma contaminação de 50 mil pessoas contaminados através da água, através de peixes. Os resíduos das fábricas eram lançados na bacia de Minamata e depois os pescadores pegavam os peixes, vendiam no mercado. O japonês come muito peixe, gosta muito de peixe, que é bom mesmo, não contaminado, é claro, né? Sim. E se contaminaram. Produto cumulativo, fica no organismo. Entra no organismo, o amianto não sai mais. O mercúrio também, o amianto... O mercúrio, perdão. E o mercúrio acumulativo, e ele muda de forma. Ele é um metal pesado e é líquido, metal pesado líquido, e ele muda de forma e se torna orgânico, no caso dos peixes. Sim. E foi exatamente aí a contaminação. E ele potencializa o seu efeito nocivo às pessoas. Sim. Lá foi uma grande contaminação, 50 mil pessoas. 50 mil. Em memória a essas vítimas, sim, é que a Organização das Nações Unidas escolheu essa cidade, sim, para assinar a Convenção Mundial aprovada na Assembleia das Nações Unidas no início do ano. É hora da primeira paradinha do Panorâmica. Não sai daí que eu volto já já. Agora é lei. Aprovado o projeto do deputado Hamilton Pereira, do PT, que cria uma política estadual de busca por pessoas desaparecidas. Só no estado de São Paulo, somem de 60 a 80 pessoas por dia. É uma dor assim que eu não consigo te explicar. Viver, eu não vivo. Eu sobrevivo. E eu peço a Deus todos os dias que me dê bastante força, que não me deixe morrer enquanto não encontrar o Hugo. Não há dados precisos sobre o número de pessoas desaparecidas, mas a estimativa em todo o país é de 200 mil pessoas por ano entre crianças e adultos. Desse total, cerca de 50 mil são menores de idade. Vera luta por essa causa há 20 anos. É fundadora e atual presidente da ONG Mães em Luta, que existe desde 2005 e tem cadastradas 2.000 pessoas desaparecidas. Quando eu cheguei na delegacia procurando ajuda, é que eu percebi realmente que não sabia nada, ninguém não tinha assim informação, ninguém que pudesse me ajudar sobre como encontrar minha filha no momento, você entendeu? Eles falavam que a gente está acostumado a dizer, tem que esperar 24, 48 horas. Eu esperei, como todo mundo sempre esperou, e depois eu, muito assim, revoltada, te digo até que revoltada, resolvi arregaçar as mangas, enxugar minhas lágrimas e realmente começar a trabalhar e lutar pela causa. Outra ONG que trabalha para encontrar pessoas que sumiram é a Mães da Sé. Criada em 1996, a associação oferece apoio às famílias de desaparecidos. Ivanise Esperidião é a presidente e fundadora e também busca pela filha, que desapareceu aos 13 anos. O que me mantém viva ao longo desses 18 anos de busca pela minha filha é esse trabalho. Porque foi com essas mães que eu aprendi a dividir a minha dor, né?
Foi com elas que eu fui me fortalecendo. Somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pelo mesmo objetivo, que é encontrar uma resposta do que aconteceu com os nossos filhos, e pela mesma esperança, que é o que nos mantém viva, é a esperança de um dia reencontrar os nossos filhos. Para o deputado Hamilton Pereira, do PT, o projeto de lei de sua autoria, já aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, será fundamental para a diminuição dos casos. A ideia é de que, com esses instrumentos e com uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, nós possamos facilitar o alcance dessas pessoas que um dia desapareceram por motivos ignorados das suas residências, deixando seus familiares, seus entes queridos desesperados, angustiados. Agora o projeto foi promulgado, agora é uma lei estadual e finalmente o Estado de São Paulo foi dotado de uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Foi uma vitória. Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência são garantidos pela Organização das Nações Unidas. Esse foi o tema do Inclusive dessa semana com a Julie Nakayama. Não importa qual a deficiência e o grau de mobilidade, isso se chama diversidade estética. Essa citação é da nossa convidada de hoje, a fotógrafa Kika de Castro. Oi, Kika. Oi, Julie. Tudo bem? Tudo bom. Kika, me conta um pouco primeiro do seu trabalho, como é que começou tudo? Eu sou fotógrafa, como você bem sabe, e montei uma agência de modelo para pessoas com deficiência, isso no ano de 2007. E graças a Deus vem vindo com grande sucesso desde então. E a gente vem inserindo essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Mais ou menos quantas modelos você já fotografou? Perdi as contas, porque eu trabalho com pessoas que tenham deficiência desde o ano de 2002, e pessoas que estão ativas comigo, que estão qualificadas para o mercado de trabalho em território nacional são 85. Mas já passaram várias outras pessoas que a gente fez foto, mas acabou só sendo aquela coisa mais para arquivo pessoal e nada muito voltado para o mercado profissional. E como é que é trabalhar, né, com cadeira de roda, com muleta, né, que são coisas diferentes, né, de uma sessão de fotografia convencional? Eu costumo dizer que tudo depende do ponto de vista. Cada pessoa, quando eu fiz a pesquisa no começo, me relatava que os aparelhos ortopédicos tinham alguma funcionalidade. Algumas pessoas falam, por exemplo, que a cadeira de roda é uma extensão do corpo. Outros falam que é um meio de locomoção. Para mim, que sou fotógrafa, é um acessório de moda. Então, é tão indispensável quanto uma bolsa, um cinto, eu preciso, justamente nas minhas fotos, que tenha uma cadeira de roda, que tenha uma bengala, que tenha um cão-guia também. Então, a gente acaba inserindo isso tudo num contexto mais fashion. Eu acabo fazendo com que esses aparelhos, eles se tornem parte da sessão, como se fosse algo indispensável. E o mais engraçado disso é que nas fotos é justamente aquilo. Você olha, primeiramente, a pessoa, e depois você vê que é uma pessoa com deficiência. Então, está tudo ali para que isso possa ser feito da maneira mais clara possível. E como foi que a fotografia começou para você? Começou com um amor de infância, aquela coisa de tipo, meu pai era fotógrafo amador, então eu ficava muito mais encantada de ficar do lado dele do que justamente ficar posando do lado das minhas irmãs. E conforme vai passando o tempo, você vai crescendo, aí você quer ser determinadas coisas, resolvi ser publicitária. Larguei tudo em 2000 para justamente ser fotógrafa. Aí foi só no ano de 2002 que eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E desde então não parei mais. Como é que você vê essa relação da fotografia com a sensualidade da mulher? Foto sempre é uma coisa que mexe com a questão da autoestima e mexe muito com a vaidade. É muito difícil você encontrar uma pessoa que goste da foto do RG, das fotos 3x4, que é aquela coisa que você sempre faz correndo, ou mesmo quando você se prepara para fazer a foto, faz a maquiagem, penteia o cabelo, quando você vai fazer as fotos 3x4 você não gosta. E fotografia é muito disso, você faz a foto e a pessoa ela quer aquilo realmente para registrar o momento dela, para justamente ver o lado dela como bonito. Então, a tecnologia nos oferece muita coisa. Tem a parte de edição de imagem que você vai e faz no Photoshop. E justamente isso, no meu estúdio, é totalmente inexistente. A gente não trabalha com esses recursos, justamente para mostrar para a pessoa o quanto ela é bonita naturalmente. A única coisa que ela vai precisar é ter um cuidado maior com a vaidade.
Porque é aquilo que a gente fala, a pessoa precisa se amar, precisa se cuidar. E se cuidando, o resultado é fantástico. E é que nem eu falo, o indispensável no estúdio é a felicidade, que é resultado de melhor qualquer maquiagem que a gente possa imaginar. A felicidade estando ali, a pessoa ela consegue se motivar a fazer as coisas. E quando ela vê uma foto, mesmo que ela não queira ser profissional da área, quando ela vê uma foto e ela se sente bonita naquela foto, parece que aquilo dá coragem dela a fazer qualquer outra coisa que ela queira. Motiva essa mulher a ser mais vaidosa, motiva ela a procurar um relacionamento, motiva ela a fazer coisas mais interessantes já que já está dentro de um relacionamento. Então a foto ela serve para diversas coisas. Basta saber trabalhar em cada área, segmentar o que precisa ser feito. Inclusive melhorar a autoestima? Super. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar no centro de reabilitação em 2002, o foco era justamente a parte científica. Então não tinha muito dessa coisa de arte. Não era essa coisa focada na pessoa. Ali sim o foco era a deficiência. Mas aquela coisa, quando eu saí de agência de publicidade, estava trabalhando no centro de reabilitação com pessoas, você acaba encontrando pessoas que têm sonhos. E ali elas relatavam que elas gostariam de entrar num estúdio, mas para ser como modelos, para ser tratadas realmente como estrelas e assim por diante. E eu pensei, por que não fazer isso aqui no estúdio da instituição de uma forma mais lúdica? Então, quando eu comecei a tratar as pessoas com um pouco mais, a transformar aquilo realmente num estúdio fotográfico, levar espelho, maquiagem, revista, as pessoas se sentiam à vontade. E ali elas foram me relatando as vontades dela. Então, mesmo sendo foto científica, a pessoa tinha o cuidado de passar um batom, colocar um brinco, e depois fazer a foto. Aquilo já mudava. Você é contra ou a favor do metrô funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana? Esse foi o tema do Em Discussão. Veja só. Vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que estabelece que o metrô funcione 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, Vivian Mendes, assessora de políticas para mulheres da Prefeitura de São Paulo e também da Juventude do PT, e Juvândia Moreira Leite, bancária, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Eu começo com o deputado Luiz Cláudio Marcolino, já tem uma historinha. Já houve alguns debates, alguns consensos, e parece que o senhor quer dar o pontapé inicial, colocando o metrô 24 horas aos finais de semana, até como experimento dessa nova realidade. Quer dizer, a partir daí a gente pode esperar ter um metrô todos os dias ou um transporte público todos os dias? Primeiro, eu queria saudar a companheira Juvândia, a companheira Vivi, poder compartilhar com a gente esse programa. Porque a proposta do transporte 24 horas, o metrô, a CPTM, depois foi uma indicação também para que a MTU passasse a funcionar até que essa lei fosse aprovada. Ela surgiu fruto de um diálogo com a juventude da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo ainda, na minha campanha a deputado estadual em 2009, dialogando também com os trabalhadores, os bancários, que tem muitos trabalhadores que trabalham à noite, na semana, trabalhadores de bares, hotéis, restaurantes, os trabalhadores que limpeza, tem um monte então tem de muitas setor, pessoas que trabalham. né? Então, os trabalhadores apresentaram para a gente, até pela minha origem sindical, e a juventude pelas demandas culturais, as universidades, e a gastronomia da cidade, então avaliaram que era importante. Então, já no meu programa, nas propostas para a minha campanha, já estava colocada a questão do transporte 24 horas. Nós fizemos um debate aqui na Assembleia, fizemos uma audiência pública, fomos dialogando com todos os segmentos também aqui na Assembleia, e na audiência pública foram solicitados que a proposta do transporte de 24 horas, tanto eu sou autor de um projeto, quando tem a deputada Alexia Brandão que também é autora de um outro projeto, nós fizemos uma audiência pública conjunta e decidimos alterar o projeto, primeiro, criando condição do metrô funcionar aos sábados e domingos, e criando condição técnica e ampliando a malha metro-ferroviária da cidade do estado de São Paulo, para que possa o metrô CPTM poder funcionar 24 horas todos os dias. Uma das demandas que foram colocadas é que tem manutenção, só que no sábado e no domingo não tem manutenção do metrô CPTM, então já poderia começar a funcionar 24 horas por dia, aos sábados, aos domingos, o governo do estado ampliando a malha ferroviária e criando condição de você ter depois o metrô 24 horas todos os dias da semana. Deputado, o senhor fez algum impacto de mudanças na estrutura? Ou seja, é claro que a gente sabe, ele funcionando 24 horas por dia
vai precisar de um pessoal mais pessoal. Que impacto essa nova realidade causaria? Vamos falar assim, tanto em tarifas quanto na própria estrutura das companhias de transporte público. Nós já tivemos, ao longo desses últimos anos, por exemplo, a redução, né, da energia elétrica no Brasil. Por exemplo, acabou de ter uma redução no Brasil, né, da energia elétrica, que impacta também no preço final da tarifa do metrô. Mas o governo do estado não reduziu o preço da tarifa. Né, houve uma terceirização praticamente, né, em algumas áreas, no caso da linha 4. Hoje não é mais feita por servidores do metrô, é feita por outros servidores. E também não houve redução no preço da tarifa. Então estão sendo feitos vários movimentos pelo governo do estado de São Paulo, que poderia ser feito a redução da tarifa, e essa não pode ser uma desculpa para o governador não contratar mais trabalhadores do metrô, mais servidores, para que ele possa funcionar 24 horas por dia. Então, hoje é possível aumentar o número de trabalhadores, é possível melhorar, né, o processo de manutenção, né, sem aumentar a tecnologia, melhorar a tecnologia, né, para a manutenção, né, do metrô durante a semana, né, diminuir o tempo de manutenção, garantindo a qualidade da manutenção, né, sem ampliar muito o custo e sem ter que passar o custo para o usuário. Então isso já é possível ser feito, né, porque muitas medidas foram feitas para reduzir a tarifa e até agora o governo do estado não reduziu a tarifa aos usuários do metrô. E outra coisa, a gente não está falando de metrô gratuito, né? As pessoas vão pagar pela passagem, vão continuar pagando. Vivem aí para a juventude, o que significa isso? A gente sabe, a gente teve a virada cultural, uma experiência ótima aí do metrô, né, com o horário estendido, atendendo essa demanda, e parece que funcionou bem, né? Houve essa viabilidade, mas para a juventude, um transporte 24 horas, como é que vocês encaram essa? Acredito como sendo fundamental. O transporte público já é a principal forma de locomoção da juventude, que tem uma dependência financeira, né, que está buscando se formar academicamente, está buscando trabalho e precisa do transporte público como meio de locomoção, já utiliza em larga escala o transporte. E hoje o que a gente consegue ver, pelo menos muito nos grandes centros, é que você tem uma centralidade dos serviços e dos equipamentos públicos. Então, todas as formas tanto de acesso à cultura, ao lazer, até à própria educação, elas são centralizadas. E seria necessário, eu acredito que é necessário você, pelo menos paulatinamente, ir ampliando o horário de acesso de uso do transporte público, para que a juventude possa realmente usufruir de todos os serviços que a cidade consegue oferecer. O Panorâmica faz mais uma pausa agora. Coisa rápida. Daqui a pouquinho eu volto. Um 1.400.000 novos casos de câncer de mama por ano. Quase 500.000 mortes. Números assustadores, né? E saber que tudo poderia ser evitado com um simples exame de toque. Assista comigo um resumo do programa Saúde e Vida dessa semana. Câncer de mama, por que ainda mata tantas mulheres? A remoção preventiva das mamas, mitos sobre a doença, diagnóstico, tratamento, prevenção e as principais dúvidas. Tudo isso no programa Saúde e Vida de hoje. Estamos recebendo doutora Mariana Tozello Lalone, oncologista e diretora técnica e médica do Centro Paulista de Oncologia, Dr. Rachid Gorron Maluf, cirurgião plástico, e também conosco a doutora Vera Bifulco, psico-oncologista do IPC, Instituto Paulista de Cancerologia. E eu começo com a doutora Mariana exatamente para a gente saber que realidade que a gente tem hoje quando falamos em câncer de mama. Hoje em dia, se a gente pensar nos últimos 20 anos, principalmente na última década, a gente teve um grande avanço, não só no diagnóstico precoce da doença, como no tratamento. Então, eu acho que a gente tem sim uma população mais consciente do seu risco, apesar de isso ainda variar muito dentro da nossa população, as pessoas que têm menos acesso aos serviços de saúde, as pessoas que têm mais acesso aos serviços de saúde. E a gente teve o nosso armamentário terapêutico melhorou muito na oncologia clínica, com os bloqueios hormonais, com novas drogas quimioterápicas, com novas drogas-alvo hoje que
que tanto se fala em oncologia, que são drogas direcionadas para as células doentes e não mais drogas que agem em células saudáveis também. A radioterapia, que também é usada no tratamento do câncer de mama, também melhorou. Novos aparelhos, uma maior capacidade de planejamento do tratamento radioterápico, o que fez com que o tratamento fosse mais eficaz, com menos efeito colateral, ou seja, com menos risco para os órgãos adjacentes que recebem radioterapia. E o Dr. Rachid pode falar até das próprias técnicas de cirurgia, cirurgias mais conservadoras para tratar o câncer. As técnicas de reconstrução melhoraram muito. Acho que a oncoplástica hoje é um assunto bem difundido dentro da oncologia. Então, acho que as mulheres ganharam muito com o avanço em diferentes áreas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Mas, por exemplo, a gente tem acesso a essas informações. É verdade que a gente ouve sempre falar do diagnóstico precoce, das grandes chances de cura, mas ao mesmo tempo a gente vê um número alto ainda de mulheres morrendo. Por que essa balança ela não se equilibra? Ou seja, você tem os avanços, você tem boas novas com relação ao câncer de mama, mas ao mesmo tempo as mulheres temem tanto a doença que continuam morrendo com ela. Que fatores influenciam nisso? Na verdade, se a gente for ver a curva de sobrevida, assim, o quanto tempo a mulher com um diagnóstico de mama está vivendo, ela está vivendo muito mais. E isso é às custas da melhora que a gente vê nos recursos de tratamento e num diagnóstico mais precoce. Então, isso vem melhorando. A mortalidade, apesar de ainda ser alta, ela é menor comparativamente do que a gente tinha há 2 décadas atrás. Hoje a gente faz mais diagnóstico e hoje a gente faz mais diagnóstico precoce e, portanto, a gente consegue, a gente tem um maior índice de cura justamente por isso, porque a gente está sendo capaz de fazer um diagnóstico numa fase mais inicial da doença, onde a possibilidade da cura ela é maior do que numa fase mais avançada. Então, acho que talvez não tenha um equilíbrio ideal ainda da balança, mas que a gente vê uma melhora nos últimos anos, principalmente na última década, sem dúvida nenhuma. CPI dos pedágios. Deputados se reuniram para avaliar o impacto das tarifas na economia do Estado. A CPI investiga se os valores das tarifas cobrados pelas concessionárias nas rodovias paulistas estão de acordo com os critérios de licitação e com a lei de concessões. Na reunião foram ouvidos representantes dos sindicatos paulistas, CETICESP, das empresas de transporte de carga, e Sindicam, que representa os transportes autônomos, além da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Os deputados questionaram o impacto econômico e social das tarifas de pedágios. Nós hoje podemos dizer que, felizmente, fizemos um programa de concessão, tanto aqui quanto no plano federal, que nos oferece uma malha rodoviária hoje em condições infinitamente melhores do que aquelas que nós tínhamos. Certamente o governo, seja o federal, seja o estado, não teria condições de ter investido tanto quanto e de ter feito o trabalho que foi feito pelo conjunto das concessionárias. Agora, é verdade que as tarifas podem ser reduzidas. Foram aprovados 6 dos 9 requerimentos em pauta, em sua maioria dirigidos à Artesp, a Agência Reguladora de Transportes. Além de 2 pedidos de vista, foi rejeitado o requerimento dos deputados Gerson Bittencourt e Antônio Mentor, ambos do PT, para que a Artesp informasse quais foram os procedimentos para a anulação dos termos aditivos firmados com concessionárias em 2006 e que possibilitaram a prorrogação de concessões em rodovias paulistas. Nós não podemos buscar ou fechar os olhos para o custo, o impacto do pedágio, das taxas no custo da produção e, sobretudo, não podemos fechar os olhos para esse tipo de depoimento que diz que uma parcela importante das empresas hoje já discutiram e hoje discute alternativas de situar a sua linha de produção, a sua fábrica, em outros locais fora do estado de São Paulo propriamente dito. O presidente da CPI dos pedágios, deputado Bruno Covas, do PSDB, e o relator da Visaia, do PPS, falaram dos avanços dos trabalhos.
Eu acho que a participação de todos os deputados que aqui estiveram, que fizeram perguntas, questionamentos, mostrou o quão positivo e o quão técnico foi essa apresentação, que sem sombra de dúvida vai ajudar muito ao deputado Davi Zaia elaborar o seu relatório aqui dessa CPI. Há muito espaço para discussão, para se oferecer sugestões e com isso buscar melhores encaminhamentos e uma melhor situação para o transporte no estado de São Paulo. A Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade do Setor Químico, reunida aqui na Assembleia Paulista, debateu a reciclagem do plástico. Deputado Zico Prado, do PT, participa de reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade do Setor Químico para debater a reciclagem do plástico. O encontro, realizado no auditório Paulo Kobayashi, contou com a participação de Miguel Baiense, da Plastivida. A entidade representa a cadeia produtiva do setor, promove o uso ambientalmente correto do plástico e conscientiza a população sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem. Nós estamos numa crescente. Se a gente fizer o comparativo com a União Europeia, há anos lá na União Europeia eles na verdade têm leis, têm obrigação, vamos dizer assim, para fazer a coleta seletiva dentro de casa. As prefeituras fazem, as cidades fazem a coleta seletiva, a indústria está preparada para reciclar e aqui no Brasil o processo se inicia. Esses são os 3 atores principais que devem se envolver fundamentalmente nesse processo para fazer a reciclagem acontecer, independente da matéria-prima, seja plástico ou outras matérias. O que acontece é que a gente começa a ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2010 e está sob discussão com o governo federal. E essa discussão é importante porque ali você tem os 3 pilares, a sociedade, o poder público fazendo a coleta seletiva, a sociedade fazendo a separação e a indústria sendo obrigada naturalmente a reciclar, a pegar esse material e transformar em novos produtos para colocar na sociedade. Sem os 3 é impossível. Se um desses elos não funcionar adequadamente, a reciclagem não evolui. Segundo pesquisa realizada anualmente pela empresa, o Brasil recicla hoje mecanicamente 21% do total dos plásticos pós-consumo do país. À frente de Reino Unido, com 20%, da França, com 19%, Finlândia, com 18% e Grécia, com 17,6%. O deputado federal Vanderlei Sirac, do PT, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, avaliou as políticas públicas existentes para o incentivo da reciclagem. O problema é a deposição incorreta do plástico e a falta de consciência ambiental, porque todo produto, não só o plástico, como o vidro, com os produtos de metais, o problema é a má deposição dele. O plástico não é para estar na rua, não é para estar no rio, não é para estar encostado num cantinho qualquer. Ele pode e deve ser reciclado. Então ele tem que ser usado de forma correta. Nós não temos essa educação da reciclagem, nós não temos essa educação de que o uso do plástico tem que saber usar. Então eu acho que aí você tem que fazer uma discussão com eles da importância que tem isso, tem que ter uma legislação específica para o Estado, nós precisamos criar leis que obrigam as prefeituras a fazer a reciclagem. Então é todo um trabalho que a lei federal ela dá as diretrizes nacionais, mas a aplicação da lei nós temos que fazer através da legislação aqui no Estado de São Paulo. O Dedo de Prosa apresentou o trabalho dos músicos Joca Freire e João Marcondes. Eu volto na semana que vem e vocês ficam com música de qualidade aqui no Panorâmica. Tchau! Chegou sem pedir, sem falar, lutou pra dizer que lhe falta no lar. Falou sem pensar e depois implorou perdão a mim. Viu que de fato puni, que a sua esperança eu mesmo extingui. Procurou fingir, partiu sem adeus, chorou. Nesse dia senti, jurei que não me arrependo.
arrependi. Foi somente um amor fugaz. Sei dói se afastar, pois bem é melhor que julgar. Cada qual que procure um par. Sei dói se afastar, pois bem é melhor que julgar.